Bíblia diz, e de forma alguma podia se endireitar. Lucas 13, do 10 ao 13. Glória a Deus, aleluia. Essa mulher, pode se endireitar agora, você não vai doer as costas. Ela não podia trabalhar. A mulher, ela tem necessidade de se sentir bonita, sim ou não? Sim. Você vai sair para ir comprar pão, você vai no espelho lá e ajeita, sim ou não? É da vaidade, é a natureza da mulher. A mulher, ela tem a necessidade de se sentir bonita, de se sentir bela, aprovada. E isso não é errado, é a natureza. Agora você imagina, será que alguém olhava para uma mulher que ficava toda curvada, toda torta, cheia de dores, gemendo, que não havia medicamentos como há hoje, de pirona, morfina? Hoje você tem dor de dente, você vai lá e coloca remédio, passa, tem anestesia. Naquele tempo não tinha. Essa mulher sofreu 18 anos. Se ela postasse lá no Facebook, digamos assim, imagina ela postando foto de perfil, de capa, ninguém curtia, só as mulheres curtiam, porque mulher quando vê outra feia, ela vai lá e corta e diz, liga, linda, mas mentira, é feia, mas ela coloca linda, é ou não é? Estou mentindo, irmãos? Então essa mulher, ela não tinha autoestima. Eu quero dizer que não era só o corpo dela que estava sofrendo, a alma dela, a autoestima dela era lá embaixo, e de forma alguma ela conseguia se endireitar. Mas um dia ela foi na sinagoga, e Jesus estava presente na sinagoga, e quando Jesus está, milagres acontecem. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Os mesmos milagres que Ele fez no passado, Ele faz hoje, porque está escrito, se creres, verás a glória de Deus. Não há limites para a mão de Jesus agir. Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Jesus. Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda restaura, Ele ainda é o Senhor dos impossíveis. Glória a Deus, aleluia. Vem cá, mulher curvada. Fica aí curvada aí, mais um pouquinho, para lá e para cá. Deus maravilhoso. E ela estava na sinagoga, e Jesus estava na sinagoga, depois de vir o cachê do Senhor. Jesus, Ele vê essa mulher, e Ele, com a visão espiritual, Ele percebe que por detrás do problema dela, que parecia natural, é uma artrite, é uma artrose, é um desemprego. Você já viu aquela pessoa que está sempre desempregada, aí consegue um emprego, dura 2, 3 meses, acontece alguma coisa na vida da criatura e é demitida. É um mal que está agindo na vida da pessoa. Você já viu uma pessoa que o pai dela casou 2, 3 vezes e agora já está no 3º casamento? Isso é um mal que está na vida da pessoa. Eu conheci pessoa que o pai dela morreu, se matou. Depois o irmão dela se matou. E depois ela se matou. É um mal. E Deus, Ele quer abrir o nosso entendimento espiritual. O homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Quando você entende que a tua luta espiritual, você usa as armas corretas, e você não bate no sintoma, você vai na raiz, você pega o diabo pelo chifre e arranca ele da tua vida, porque a palavra de Deus diz, Jesus disse assim, eu vi Satanás cair dos céus como um raio, é esse que eu vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e o mal não terá domínio e poder sobre vocês. Vocês é que têm poder sobre o mal. Então Jesus vê o mal que está sobre a vida da mulher e chega nela. Mulher, tu estás livre. Seja curada. Mal eu te ordeno. O mal já saiu antes, querido. O mal já saiu antes. Glória a Deus. Espírito de enfermidade, eu te ordeno. Sai da vida desta mulher e não volte nunca mais. Imediatamente ela se endireitou. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Jesus.
Bem forte para Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado, André. Obrigado, esposo do André. Está dando para entender, meus irmãos? Mas assim como o diabo tem anjos que um dia se rebelaram contra Deus, que os servem. Em João 10:10 a palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. O Senhor nosso Deus também tem anjos fiéis. E a Bíblia diz em Salmos 34:8 que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem para livrar. O diabo é um estrategista, mas o nosso Deus é perito em livramento. A Bíblia diz que o rei da Síria planejava destruir Israel, e o exército dele era mais numeroso e mais poderoso. Só que em Israel havia um profeta, Eliseu, e a Bíblia diz que Eliseu, pela madrugada, dobrava o joelho, colocava o rosto no pó da terra e chorava e clamava a Deus por Israel. E ali na intimidade com o Senhor, Deus lhe revelava as estratégias do inimigo. E assim Eliseu, pela manhã, dizia ao rei e ao general de Israel: não vá por aquele caminho, porque o inimigo está à espreita para destruí-lo. Isso fez com que Israel tivesse muitos livramentos, até que o rei da Síria ficou indignado, reuniu os seus oficiais e disse: há um traidor entre nós, porque nós temos o exército mais poderoso, nós somos superiores em armas, em homens, em carruagens. Contudo, nós não conseguimos êxito, não conseguimos destruir Israel. É como se eles soubessem antecipadamente das nossas estratégias. Por isso, eu estou convencido, há um traidor entre nós. Aí um oficial diz assim: meu Senhor, não há entre nós nenhum traidor. Há entre eles um profeta, um homem de Deus, que na oração da noite recebe de Deus a revelação das nossas estratégias, e assim eles têm livramento. Eles têm profeta, é isso? Eu quero esse profeta na minha presença. Eu quero esse homem, porque ele é o culpado de eu não poder destruir Israel. Tem profeta aqui na tua família? Eu sou profeta sobre a minha casa. Deus te levantou para que você seja o profeta, o intercessor, o canal da bênção, da vitória, da salvação e do livramento. Eu quero esse profeta na minha presença. Separa aí um exército. Meu Senhor, ele não está longe, ele está em Dotã e aqui perto. Pois traga ele para mim. Então o general da Síria pega carruagens, cavalos, soldados e vai à noite atrás do profeta Eliseu para prender o homem de Deus. E ele cerca a cidade de Dotã. E pela manhã bem cedo, Geazi, que era o auxiliar do profeta, acorda para preparar o de jejum do profeta. E quando Geazi acorda, ele vai até o lago ali para lavar o rosto. E ele vê que eles estavam cercados, centenas de milhares de carruagens com soldados e cavalos armados para prendê-los. Naquele momento ele se desespera, porque ele via com os olhos naturais. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se achega diante do trono do Senhor creia que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. O auxiliar do profeta via apenas com os olhos do homem natural, no âmbito natural, mas Deus é Deus do sobrenatural. Deus é Deus de milagres. Muitas vezes o que Deus faz não se explica pela razão, se aceita pela fé.
Então ele fica desesperado, corre até o profeta e diz: homem de Deus, desperta. Está lá em 2 Reis, no capítulo 6, do versículos 15 ao 17, mas eu estou falando para ser mais rápido. Homem de Deus, desperta. O homem de Deus acorda. O que houve, Geazi? Que desespero é esse? Homem de Deus, olha, estamos cercados. Parece até que o espírito do Tiririca encarnou nele. Eu vou morrer. Homem de Deus, nós estamos cercados. É o nosso fim. Não tem para onde fugir. E o homem de Deus, com toda a calma, porque tem fé. Quem tem fé, a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, ao redor de Jerusalém, não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Davi tinha fé em Deus e disse no Salmos 23, no versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Senhor, Tu estás comigo. No Salmos 27, no versículo 3, ele diz: ainda que um exército me cerque e inimigos se levantem contra mim, não temerei, exultarei no Deus da minha salvação. Ele diz: não tenha medo, porque maior e mais numerosos são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Olha ali, 2 Reis 6, 15 a 17. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu um exército com cavalos e carros, tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu. Essa oração quero fazer com você. Olha a oração de Eliseu: ó Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu o monte. Estava cercado, estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então o profeta orou pelo seu auxiliar. Os olhos espirituais do auxiliar do profeta foram abertos, caíram as escamas, e ele viu o mundo espiritual. E ele percebeu que, embora haviam inimigos cercando, ao redor deles haviam um número ainda maior de carruagens de fogo, com cavalos e anjos com espadas de fogo, um exército do Deus Todo-Poderoso para guardá-los. Então o coração dele descansou, e Eliseu fez só uma oração: Senhor, fere-os de cegueira. E eles ficaram cegos, e eles tiveram livramento. Então você tem que entender que a tua luta é espiritual. Você tem que buscar em Deus discernimento espiritual, e Deus vai abrir os teus olhos espirituais para que você possa lutar com as armas da fé, combatendo o teu verdadeiro inimigo, que não é o teu patrão que te distrata, não é o teu colega de trabalho que quer puxar o teu tapete, não é aquela pessoa que tenta te derrubar e te prejudicar. Ela é só um instrumento do mal. O teu verdadeiro inimigo é principados e potestades que agem no mundo espiritual. Até aqui deu para entender? Vou entrar na segunda parte. Segunda parte, fechando as brechas. A Bíblia diz em Efésios 4:27: não deis lugar ao diabo. Em 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar.
Israel tinha cidades cercadas por muralhas. As muralhas eram uma proteção natural. E sobre as muralhas haviam sentinelas que ficavam diuturnamente vigiando para proteger de possíveis invasores. Se o invasor se aproximasse, ele tocava a trombeta e pegava em armas para reagir e impedir a cidade de ser invadida. Porém, haviam trechos da muralha que não havia sentinela, ou que o sentinela era desatento, estava dormindo quando deveria estar vigiando, e o inimigo vinha e retirava pequenas pedras, formando o que a Bíblia chama de agulha. Lembra que Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Ele não se referia àquela agulha que você lambe e tenta passar no buraquinho para costurar a calça que rasgou com os quilinhos a mais. Claro que aqui todo mundo está no estique, né? Mas por aí tem gente que engorda um pouquinho, vai agachar e já rasga. A agulha era aquela fenda que o inimigo fazia, e os inimigos aproveitavam a madrugada, quando eles dormiam, para entrar, matar, roubar e destruir através daquelas fendas. E a nossa vida é semelhante a uma cidade fortificada. Nós precisamos estar vigiando todas as áreas da nossa vida o tempo todo, porque se você não vigiar, se você não der atenção a uma determinada área, o diabo, que é o teu adversário e anda ao teu derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, ele vai ver que naquela determinada área da tua vida, naquele determinado trecho da tua vida, há uma brecha. Pastor, o que é uma brecha? Brecha é quando você que conhece a palavra de Deus não a pratica. Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando você ouve a palavra, quando Deus usa o pastor, o presbítero, o obreiro para transmitir a palavra e te ensinar, e mesmo assim você transgride a palavra, você desobedece continuamente. Não é que você falhou um momento, porque o homem falha, mas é quando você vive na iniquidade, no pecado não confessado, contínuo, desenfreado. Você sabe que está errado, mas você continua. No mundo espiritual, essa transgressão à palavra de Deus é um portal, uma porta, nós chamamos de brecha, que dá acesso ao inimigo para ele entrar na tua vida. O diabo não se importa se você tem um título, se você tem um cargo, se você está há 30 anos na igreja. Eu estou desde o tempo do pastor fulano de tal. Lembra, pastor? Porque eu sou das antigas, porque eu já li a Bíblia 50 vezes, porque eu já fui diretor disso e líder daquilo. Oh, parabéns, glórias ao teu nome. Mas o diabo não liga para isso. Você pode ter título, você pode ter cargo, você pode ter conhecimento da letra, mas se você der brecha, se você estiver vivendo uma vida de fariseu, que aparenta ser santo, mas lá fora você entra em sites que você não deveria, você fala coisas que você não deveria, você pratica, você olha, você alimenta no mundo espiritual o pecado. Uma vez um demônio manifestou, e no meu começo eu achava que tudo era trabalho, às vezes era, e o demônio manifestou ali, todo retorcido de joelho ali. Demônio, o que tu ganhou para entrar na vida desse rapaz? O demônio disse assim: eu não preciso ganhar nenhum trabalho ou oferenda para entrar e destruir a vida de uma pessoa. A desobediência dele, aquele lá de cima, me dá mais autoridade para agir e
e eu vou destruir ele, porque ele me deu brecha. Estar na igreja é importante, aprender a palavra, alimentar a fé é importante, mas o que faz com que você possa dizer o que diz ali no Salmos 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Deus Onipotente. Cairão 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás e contemplarás o castigo dos ímpios. Amém, Jesus. O que faz você ter a proteção de Deus? João disse assim: aquele que é de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Só que a pessoa pensa que ser de Deus é estar na igreja. Quem é de Deus vem na igreja, mas nem todo mundo que vem na igreja é de Deus. Você consegue entender isso? Agora todo mundo que mora em Porto Alegre é porto-alegrense. Eu moro em Porto Alegre, eu não sou porto-alegrense, eu sou itaquiense, da fronteira. Primeira cidade do Brasil, para quem vem de Alvear, na Argentina. Glória a Deus. Atravessa o rio ali. É verdade. Então, o que faz você ter a proteção não é os Salmos 91 com a Bíblia amarelada lá na sala da tua casa. É você praticar. Quando você obedece a palavra, no mundo espiritual é como se você estivesse fechando a porta. Então o diabo não pode entrar. E muitas vezes nós oramos, a pessoa manifesta, expulsamos o demônio, mas na outra semana a pessoa volta e manifesta de novo, o mal continua na vida dela. Por quê? Porque o pastor pode orar e mandar o mal embora. Você pode orar. O membro pode orar e expulsar um demônio. Só que se a pessoa não entregar a vida dela para Jesus, se o Espírito Santo não passar a habitar e dirigir a vida dela, a Bíblia diz, Jesus disse assim, quando um espírito imundo sai da vida de uma pessoa, ele procura outros lugares para habitar, e não encontrando, ele diz consigo: vou voltar para a casa da onde eu saí. Algumas religiões chamam de cavalo, eles chamam de cavalo, de casa. Uma vez eu ganhei um colega para Jesus que era filho de santo, e ele se converteu, e a esposa dele continuou indo na terreira por algum tempo. Depois ela se converteu também, e durante esse pouco tempo que ela continuou indo, uma pombagira disse para ela: diz para o teu marido que se ele não voltar para nos servir, nós vamos matar ele, e que nós somos como camundongo. Daí eu disse: por que? Como assim camundongo? Daí a pombagira disse para a esposa dele: nós não precisamos de uma porta, qualquer brecha que ele deixar, nós vamos destruir. Então ele volta para nos servir, ou se ele deixar uma brecha,